Vamos falar hoje sobre 7 erros que impedem o emagrecimento. O assunto tá ótimo! Quem não me conhece, eu sou Valéria de Góes, sou nutricionista e ajudo mulheres, a chegarem no peso ideal e viverem magras, sem passar fome, sem sofrimento. E para você que está aqui hoje, o nosso tema é sobre as 7 armadilhas que nos impedem e que te impedem ou que podem estar te impedindo de emagrecer. Bora a nossa primeira dica. Tá? A minha primeira dica, como eu disse para vocês, que eu vejo que é um erro muito comum, é esquecer da qualidade da alimentação. Então, fica tão preocupada com, às vezes, quantidade, com contagem de caloria, com light, diet zero, integral, falso saudável, fit, e esquece que o nosso corpo precisa de nutriente para funcionar adequadamente, ter um emagrecimento saudável, sustentável e para a vida. Então, o que nós vamos pensar dentro disso? Que nós precisamos ter nutrientes dentro do nosso corpo para que esses nutrientes façam um equilíbrio do nosso metabolismo, inclusive de sistema nervoso central, para melhora de ansiedade, inclusive para melhora intestinal, para melhora de neurotransmissão, hormônio. Tudo isso é extremamente importante no processo de emagrecimento. Então, nós temos que ter qualidade nutricional. Nutri, o que é isso? Como é que eu vou ter qualidade nutricional? Qualidade nutricional é nutriente, é vitamina, mineral, fibra, carboidrato, proteína, gordura, e a qualidade destes alimentos tem que ser boa, tem que ser dentro do que a gente já sabe que estão relacionados a comida de verdade, o que vem da natureza, o que é menos industrializado possível. Então, quando a gente pensa no quais são os erros que de repente eu estou cometendo se eu não estou comendo quase nada, que eu não estou conseguindo emagrecer. Pois é, um dos erros é esse, não comer realmente quase nada. E aí, com isso, o nosso corpo não tem a quantidade de nutriente que deveria ter para funcionar adequadamente, para funcionar direitinho. E aí, com isso, ele quer nos defender e economiza energia. Então, ter a quantidade de nutriente hoje que a gente precisa, um equilíbrio metabólico que vem destes nutrientes, que vem da comida, e é por isso que eu falo que a gente tem que comer para emagrecer, porque os nutrientes, eles vão vir da comida, né? Esses nutrientes vão vir da verdura, do legume, da fruta, da carne, do frango, do peixe, do ovo, das nozes, das castanhas, das sementes. Então, dentro disso, precisa ter nutriente. Então, a primeira dica parece uma coisa do imagina, como assim que isso pode ser uma armadilha? Né? Parece até às vezes contra-intuitivo, mas é que nós temos que comer para emagrecer. Colocar nutriente dentro das nossas células, colocar nutriente dentro do nosso corpo e através de um equilíbrio, metabólico, de hormônio, de neurotransmissão e com isso de sistema nervoso, de diminuição de compulsão, de mais saciedade, com isso menos fome, aí sim nós vamos conseguir ter um equilíbrio no nosso corpo, um equilíbrio das nossas células e um processo de emagrecimento eficaz para a vida. Já pararam para pensar nisso? Para vocês terem ideia, o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias para que ele funcione de maneira adequada. 44 tipos de nutrientes todos os dias é bastante coisa. Então, com isso, eu brinco que nós precisamos dar nutriente para o nosso corpo funcionar direitinho. Senão, ele não vai funcionar da maneira como nós gostaríamos. Fechou? Deu? Pegar essa primeira dica aí, essa primeira armadilha que às vezes você focou no light, no diet, no zero, na restrição calórica, tá passando fome e não entendeu que para emagrecer seu corpo precisa de nutriente. Então, a primeira armadilha é não entender que o nosso corpo precisa de nutriente, então focar na qualidade nutricional é fundamental no processo de emagrecimento, ok? Vamos para a nossa segunda armadilha? Alguém tem dicas aí, sugestões ou já entendeu sobre essa primeira armadilha? Compartilhem aqui comigo. A nossa segunda armadilha é
que a gente pode ter em muitos momentos, e eu vejo que às vezes vocês até lembram, né, da qualidade. Então, pode ser que a segunda dica não seja um erro teu. Então, por exemplo, se você, né, já conseguiu identificar na primeira dica aqui, Nutri, isso eu já aprendi, a qualidade nutricional tá legal, eu tenho uma quantidade de nutrientes legal, eu não vejo isso como uma armadilha, como um problema meu, como um erro meu. Então, nós vamos para essa segunda dica, que ela é, né, em muitos momentos que você já entendeu que você precisa de qualidade de nutriente, qualidade nutricional, equilíbrio metabólico, que isso depende de comida, mas com isso acha que você pode comer o quanto você quiser. E aí, a quantidade, mesmo do saudável, ela tem que ser adequada dentro da tua rotina de vida. Então, a quantidade de nutriente, ela tem que, né, a quantidade de alimento, a quantidade da ingestão, ela tem que estar adequada para a tua realidade, para o teu gasto energético. Se você treina, se você não treina, se tem mais músculo, se tem menos músculo, se você, como é que é a sua distribuição energética ao longo do dia, se é homem, se é mulher, no nosso caso nós estamos falando de mulher, mais nova, mais velha, maior, menor, como é que é? Existem muitas questões que dependem aí da quantidade de fato, né, que nós devemos comer. E tem mulheres, muitas mulheres, que têm mais fome do que outras, seja fome física, seja fome emocional. A gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas o que acontece? Em muitos momentos a gente fala, não, mas tô com a qualidade nutricional ótima, tô comendo tudo saudável, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E aí, dentro disso, tá comendo um monte, muito mais do que o corpo gasta, muito mais do que o corpo precisa. E aí, obviamente, esse excesso de ingestão de energia vai gerar acúmulo de gordura, tá? Então, cuidado, por quê? Porque essa armadilha acontece muito. A gente primeiro corrige a qualidade para depois focar na quantidade. Mas, às vezes, a gente focou na qualidade, corrigiu a qualidade, mas só corrigindo a qualidade não está tendo o resultado que deveria. Por quê? Porque a quantidade está muito acima do que deveria ser para a nossa realidade, para aquela realidade. Então, o excesso de energia, ele também vai gerar acúmulo, tá? Então, cuidado com a quantidade, é uma grande armadilha, porque a gente fala, mas é saudável, posso comer um monte. Mas é fit, posso comer um monte. Mas é low carb, posso comer um monte. Não, a gente não pode comer um monte, quase nada. Tá? A gente vai ter que comer até a saciedade. E aí nós vamos aprender a dica da fome física com a fome emocional. Tá? Mas essa segunda armadilha acontece muito. Então, é claro e óbvio que quando a gente pega uma pessoa que tem um hábito alimentar muito ruim e ela já está comendo do ponto de vista de qualidade muito melhor, já tá ótimo, show, porque a gente já mudou essa qualidade e tá colocando nutriente dentro desse corpo, dentro dessa célula. E isso já vai gerar resultado a médio e longo prazo, sim. Mas quem tem um pouco mais de pressa e aí tá ainda comendo grandes quantidades, precisa ajustar dentro da realidade do gasto energético a quantidade. Quando comemos mais nutrientes, sentimos menos fome. Isso mesmo, Cleusa, perfeito, é isso mesmo. Inclusive, né, mais nutrientes, mais fibra, mais proteína, mais gordura boa, vai dar mais saciedade, sim. E em muitos momentos, a saciedade, ela é física, mas em muitos momentos, os nutrientes como o cromo, os nutrientes, né, relacionados como o magnésio, nutrientes do complexo B, eles diminuem também, por aumentar a nossa serotonina, eles diminuem também questões relacionadas à nossa ansiedade, à nossa fome emocional. Então, acaba que é super importante aí a gente ter esse equilíbrio metabólico que vem do nutriente. E segunda chave, segunda dica, segunda armadilha, que é relacionada à quantidade, que tem que estar adequada e condizente com a nossa rotina de vida, com a nossa realidade, que nem sempre é a realidade da vizinha, tá?
Com isso, nós vamos para a nossa terceira dica aí, que é uma terceira armadilha, tá? Terceira armadilha não é uma dica, é uma terceira armadilha que eu vejo que é muito comum. É achar que o líquido, que a bebida não tem energia, com isso não engorda. Água de coco, refrigerante, chás adoçados, drinks, que por ser líquido, isso não tem tanto problema, isso não pode, né? Não tem essa quantidade de energia que a gente imagina. E em muitos momentos é um dos grandes sabotadores, uma das grandes armadilhas do processo de emagrecimento. Uma taça de vinho por dia, porque acha que é saudável, uma latinha de refri por dia, 1 ou 2 copos de água de coco todo dia. E aí a gente tem que entender que o líquido, ele também tem energia. E esse excesso de líquido, né, destes que eu estou comentando, eles vão gerar, sim, né, um acúmulo de energia se não estiverem contabilizados ao longo deste nosso dia. Então, a gente em muitos momentos percebe que o paciente, o cliente, a aluna fala, Nutri, mas eu tenho os drinks só no final de semana. Mas eu bebo a caipirinha, a cervejinha, o vinho só no final de semana. E aí eu falo, beleza, vamos lá, com que frequência? E às vezes isso acaba sendo sexta, sábado e domingo. Então, cuidado também com o quê? Com o já que eu bebi, já que eu comi, já que isso não vai ter problema, só um pouquinho, só um pedacinho, só mais um belisco, só mais. E aí nós temos sim uma grande armadilha nisso. Então, começando por achar que o drink, o líquido não tem energia, não vai ter problema, tem sim. Frequência, tem sido com muita frequência, claro que vai ter problema sim, mas em terceiro lugar já que eu comi, já que eu bebi, só um pouquinho mais daqui ou só um pouquinho mais dali, virou uma armadilha do tamanho do bonde que a conta não vai fechar nunca. Então, com isso, nós vamos aprender a identificar essa terceira armadilha, que pode ser uma armadilha que já virou 3, pelo que eu comentei aqui com vocês, né? Então, pode ser um líquido, uma bebida, né, calórica, energética, que vocês não estão contabilizando e estão consumindo em excesso. Pode ser uma bebida alcoólica, que vocês acham que não tem energia, tem energia sim, a gente tem que contabilizar esse álcool sim. E a frequência, que pode estar relacionada com um excesso e que pode virar um já que. Aí, estribeira abaixo. Então, vamos assumir o controle e a consciência de que essa terceira armadilha, ela pode ser um problemão no nosso processo de emagrecimento. Então, ela pode ser uma grande armadilha no seu emagrecimento. Me conta aqui se ela tem sido a sua armadilha, que aí a gente vai começar a identificar. Lembra que no jogo dos nossos 7 erros, das nossas 7 armadilhas hoje, vocês vão me contando aí, conforme vocês forem identificando a armadilha que vocês estão identificando, que estão impactando o emagrecimento de vocês, ou que vocês estão ganhando peso, ou que vocês não estão conseguindo emagrecer, ou que vocês acham que estão no platô e agora não estou no platô nada, não estou identificando isso. Ou ainda, para quem está começando o processo de emagrecimento, já vai começar a cair várias fichas aqui. Eu brinco que quando eu tenho alguns despertares ao longo da minha vida, né? E principalmente eu brinco que estou numa fase de despertar. Tô até com uma irmã espiritual linda aqui, um despertar espiritual, e eu brinco que às vezes cai várias fichas, e aí eu brinco que é igual máquina de cassino, de caça-níquel, assim, de coisa que quando cai. Então eu espero tá impactando na vida de vocês, que vão caindo as fichas aí, igual a maquininha de cassino, gente, que vocês vão entendendo coisas que são tão óbvias e que no dia a dia a gente não percebe, tá? A Cleusa tá me perguntando aqui se nós temos que tirar o carboidrato de forma inflamatória do cardápio. Temos.
tá? Para a gente ter um processo de emagrecimento eficaz, para a gente ter melhora da fome emocional, para que a gente tenha aí melhora mesmo do processo de emagrecimento e que ele seja para a vida, e principalmente no começo, a gente tem que tirar o carboidrato ruim, sim, principalmente do dia a dia. E eu nunca falo que não é que nós não vamos comer mais, não é que nós não vamos ter as exceções programadas e que você vai desfrutar disso. Isso vai acontecer. Mas no dia a dia, sim, precisa tirar, senão você não chega aí no teu objetivo de acordo com o que você gostaria, imagina, e principalmente com a velocidade que você quer. A Dani está comentando que, deixa eu ver, Dani, tá difícil olhar aqui, que faz boas escolhas para cervejinha, é isso mesmo. Então, a gente vai avaliando dentro das necessidades de cada um. Quando a gente pensa nesse carboidrato ruim, eu brinco que esse carboidrato ruim, ele não pode existir no dia a dia, independente de emagrecimento. Mas no emagrecimento, com certeza, isso ainda é uma decisão a mais no sentido de né, que impacte ainda mais na retirada em relação a ele. Tá bom? Quando a gente pensa na nossa quarta armadilha, é uma armadilha que clichê e que por muitos e muitos anos a gente acreditou que precisava ser assim e não precisa ser assim. Então, também é uma armadilha, assim como lá a dica na 1, que a gente conversou, que é contra-intuitiva, a dica, né, a armadilha que nós temos agora é comer de 3 em 3 horas. Nutri, como assim? Isso é uma armadilha. Gente, comer a cada 2 horas, 3 horas, sem fome, se obrigar a comer sem fome física, porque precisa comer de 3 em 3 horas, como a gente sempre aprendeu lá atrás, na verdade é uma grande armadilha no processo de emagrecimento. Por quê? Porque se a gente não souber o que comer a cada 3 horas, se não tiver com fome, não precisa comer a cada 3 horas. Então vai existir uma energia extra que não precisava estar ali. E se não souber o que comer a cada 3 horas, vai passar lá 3 horas e vai comer um carboidrato ruim, como a nossa amiga acabou de falar aqui em cima. Precisa, né, tirar o carboidrato ruim. Se não sabe, então, o que vai comer a cada 3 horas, vai comer um carboidrato ruim, um biscoito integral, uma bolacha fit, um bolinho fit, que não é nada fit, e a gente pode, em muitos momentos, se enganar com o falso saudável, e aí ele tem ou farinha branca, ou ele tem açúcar, ou ele tem gordura vegetal, ou ele vai ter aí algum alimento que não é nada saudável e que em muitos momentos vai dar até mais fome física daqui a pouco. Então, você não estava com fome, você comeu a cada 3 horas, porque você tinha que comer a cada 3 horas, porque você ficou com medo de passar fome, ou com medo de passar mal, ou porque falaram tanto na sua cabeça que você tinha que comer a cada 3 horas, que você vai lá e come a cada 3 horas sem fome, sem necessidade nenhuma. E aí você acumula energia. Se você come errado, você vai ter um aumento do índice glicêmico, né, da nossa glicemia, com isso da insulina e maior acúmulo de gordura. E aí, com isso, daqui a pouco, a cada 2, 3 horas, se você comeu errado, você vai estar com fome de novo, sim. Mas porque você comeu errado e porque você está se obrigando a comer de 2 ou a cada 3 horas, porque na tua cabeça isso é o certo. Mas isso não é o certo. Nós temos que aprender a interpretar a nossa fome física, e aí entender intuitivamente se a gente tem necessidade de comer de fato naquele momento por fome física. E não por obrigatoriedade, porque deu o horário, o nosso estômago e o nosso cérebro não tem reloginho. Então, eu sei que é difícil, porque a gente aprendeu aí uma vida inteira, médico e nutricionista, né? E na década passada, falando que a gente tinha que comer a cada 3 horas. E não, nós não temos que comer a cada 3 horas. Este é um hábito que nós só devemos seguir em determinadas situações, como gestantes, lactantes, ganho de massa muscular, doenças mais graves, mas
Mulheres sadias que querem emagrecer, que estão com sobrepeso ou obesidade, e não tem nenhuma doença ou, né, metabólica, alteração adicional ou doenças graves, não está nem amamentando e nem grávida, não tem que comer a cada 3 horas. Tem que comer de acordo com a sua fome física. E se está tendo necessidade de comer a cada 2, 3 horas, é porque não está fazendo as grandes refeições de maneira adequada, para que tenha saciedade. Então, aí é uma armadilha poderosa. Quem tem um perfil beliscador ou que tem boca, né, brinca a boca mais nervosa e come toda hora, é uma grande armadilha. A gente precisa aprender a identificar a fome física e respeitar a fome física do nosso corpo, independente do a cada 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas, ou jejum intermitente. Então, a partir do momento que a gente come certo nas refeições principais, vai sentir menos fome. E a partir do momento que a gente sentiu menos fome, a gente vai comer realmente com fome física, a gente vai comer menos. E com isso, a gente vai ter uma nutrição mais adequada. A indústria fez o esquema do, né, de ter que comer a cada 2, 3 horas, porque realmente acaba tendo muito mais, né, venda mesmo de alimento, de carboidrato, de snack, de bolacha fit, de pãozinho, de torradinha. E aí a gente entendeu, né, com aprendizados anteriores, inclusive ultrapassados, de que a gente precisava comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. A gente ficou com medo de comer, de não comer e passar mal. E aí começou a comer com muita frequência e repetição e começou a gerar um excesso de energia por excesso de ingestão mesmo, excesso de belisco, excesso de energia por comer toda hora mesmo sem fome. Então, a partir de hoje, você vai começar a se perguntar se você está realmente com fome física ou se você está aí com fome emocional. Combinado? Quem vai começar a fazer isso a partir de agora não vai se obrigar a comer a cada 2, 3 horas se não tiver com fome física. Combinado? Combinado? Nós estamos combinadas aqui, mulherada? A nossa próxima armadilha parece uma bobeira, mas no de bobeira não tem nada. Quer esquecer de beber água, mulherada. Eu já tive aluna que falou, mais água, quanto mais eu beber, eu não vou ficar mais inchada. E não, a água desincha, a água ajuda a desinchar. Eu brinco que a água é quem leva os nutrientes para dentro das células. Então, é como se a criança precisasse estudar e precisa ir para a escola. E o veículo que leva essa criança para a escola, né, é a água. Então, eu brinco que é como se fosse o ônibus, o carro, tá, a moto, enfim, que leva a nossa criança para a escola. Ou seja, esse nutriente ele tem que chegar dentro da célula, e ele só chega dentro da célula se ele tiver o veículo água. Além disso, esse inchaço que às vezes vocês falam, mas se eu beber muita água, eu vou ficar mais inchada. Não, a água vai ajudar a desinchar, a água vai ajudar a detoxificar. Nosso fígado não pode estar em sobrecarga no processo de emagrecimento, a gente precisa colocar os nutrientes, as toxinas que a gente ingere para fora, e a água, ela é grande responsável por esse processo, ela ajuda demais esse processo. Então, agora que está mais frio, é muito comum a gente diminuir essa ingestão de água. A gente tem menos necessidade de água do que no inverno, não é mesmo? Só que a nossa necessidade de consumo de água, ele continua lá de 30 a 35 ml de água por quilo de peso, normal. Então, é comum a gente precisar, em muitos momentos, aumentar um pouco a ingestão de água, de chá, ver estratégias ao longo do dia, pequenos goles, deixar a garrafa do lado, opções que a gente consiga, né, quantificar e atingir essas nossas metas, essas nossas métricas em relação ao consumo de água. Então, a gente tem, inclusive, alguns estudos que falam que a quantidade de peso eliminada em quilos, ela depois de 12 semanas, tem um estudo que fala que é superior em 500 gramas de grupo que não bebe água do que o que bebe água. Então, sim, quando a gente fala que a água ajuda a emagrecer, a água também ajuda a emagrecer, ou em muitos momentos pode estar impactando
sabotando este emagrecimento. Então, uma armadilha é não beber água. Então, a partir de agora, já vi algumas mulheres aqui, né, que precisam tomar mais água. Fechou? Então, a partir de agora, vocês vão ficar um pouco mais atentas aí com esse consumo de água também, certo? Uma outra armadilha é não se movimentar. Foi uma grande armadilha, gente, agora com a pandemia. E por que foi uma grande armadilha com a pandemia? Eu brinco que até a quantidade de movimento que a gente tinha para o dia a dia, né? De levar e buscar, de descer do carro, de ir num supermercado, de caminhar um pouco mais mesmo para os afazeres do dia a dia, ele deixou de acontecer com a pandemia. Então, a gente deixou de se movimentar, a grande maioria das pessoas deixou de se movimentar mais por conta da pandemia. E isso foi um impacto metabólico tremendo com a redução de gasto energético do dia a dia, tá? E algumas pessoas começaram a se movimentar mais em casa, que também não estavam acostumadas? Sim, algumas também, que deixaram de ter colaboradoras em casa e começaram a ter que, né, fazer mais serviço de casa, que isso faz gasto energético grande e tudo mais, mas a grande maioria não, a grande maioria ficou mais paradinha em casa. E essa diminuição, né, do movimento da nossa queima energética de exercício e desafazeres do dia a dia impacta e é uma grande armadilha no nosso processo de emagrecimento, sim. Então, a partir de hoje, começa a prestar atenção o que você pode fazer mais até em casa que você possa gastar mais energia. Como é que você pode, de repente, se movimentar mais em casa, porque aí a pandemia ainda não acabou e nós estamos ainda no meio da pandemia, não dá para a gente ficar dando tanta bobeira por aí, não é mesmo? O que dá para a gente fazer mais em casa que a gente consiga gastar mais energia para quem já pode voltar, para quem está vacinado, para quem está tomando todos os cuidados e quiser fazer na rua e puder fazer na rua, ok, mas o que pode fazer além disso para se movimentar mais? Tá? Então, uma das armadilhas é não se movimentar. Uma das armadilhas é ficar sentada, né, o dia inteiro, trabalhando sentado o dia inteiro, ou ficar assistindo TV o dia inteiro, ou, enfim, tá? Então, uma das grandes armadilhas é não se movimentar. Então, quem tem trabalhos e que fica muito tempo sentada, tá? É importante que de tempos em tempos, né, vá se movimentando mais em casa, sube dessa escada, faz polichinelo, faz algum exercício em casa, vai caminhar, para quem já voltou para academia, mas assim, precisa se movimentar. As pessoas falam, mas é obrigatório eu fazer exercício para emagrecer? Obrigatório não. Mas ajuda e impacta demais, gente. E não precisa ser o exercício X ou Y ou Z. A gente precisa identificar o que é possível na nossa realidade e começar, tá? Então, eu e a Thaís, né, a parceira, a gente conversa, né, eu e minha equipe no geral, mas com ela muito mais, do quanto a gente precisa fazer, que o feito em muitos momentos é melhor do que o perfeito, porque às vezes a gente fica procurando uma perfeição que não existe e não faz o básico. E essa semana eu estou lendo um livro maravilhoso, inclusive, que é A Mulher Segundo o Coração de Deus, e ele fala muito isso da oração, gente, que ela fala bom, melhor, ótimo. Por quê? Porque em muitos momentos a gente está focando lá no ótimo, a gente não faz nem o bom, nem o melhor. Mas o que também ela quer dizer aqui com a questão da oração? Que em muitos momentos a gente também tem que pensar que, começo como bom, vou para o melhor e até chegar no ótimo. Depende da sua visão, da sua interpretação em relação a isso. Mas, independente da tua visão e da tua interpretação, da minha visão e da minha interpretação, qual é né, a essência que nós tiramos disso tudo? É que a gente tem que fazer, é que a gente tem que começar. Então, o exercício não é diferente do que qualquer outro hábito que nós estamos falando aqui. Então, dentro disso, a gente pode pensar, né, do que o ótimo é inimigo do bom, enfim, mas a gente tem que ter uma sequência. Então, nós vamos ter um processo de evolução. Então, não deixem de fazer por ser
perfeccionista. Quantas vezes a gente deixou de fazer pelo nosso perfeccionismo? Acho que a gente, como mulher, é uma grande armadilha, né, pra gente. A gente é perfeccionista e em muitos momentos a gente deixa de fazer o básico porque não está ficando perfeito, mas tem que fazer. Então é uma grande armadilha a gente pensar dentro do que tem que ser o perfeito e não faz o mínimo e o básico. Então uma grande armadilha em relação ao emagrecimento também é não se movimentar, certo? E aí, para a gente finalizar, né, a nossa última armadilha é achar que o sono não é importante no processo de emagrecimento. Essa é uma grande armadilha, por quê? Porque muitas pessoas negligenciam a qualidade do sono. Em muitos momentos não é só a qualidade, a quantidade, né? A qualidade por quê? Porque às vezes dorme 8 horas, 9 horas, mas aquele sono é muito ruim, a qualidade é muito ruim, não é reparador, não regula os hormônios que precisam, vai dar mais fome no dia seguinte, vai ficar mais irritada, mais estressada, vai ter mais fome emocional, vai ter uma série de desequilíbrios metabólicos por esse sono de qualidade ruim. Então, primeiro se a gente tem um sono de qualidade ruim, pode ser que em tempo não seja ruim. Talvez você consiga dormir aí 8 horas, mas você acorda morta, você sabe que você não dormiu bem, porque a qualidade do seu sono foi ruim. Então, negligenciou a qualidade. Nós temos que melhorar essa qualidade aí. Como é que vai melhorar essa qualidade? Dá para fazer higiene do sono. A gente pode até falar algum dia de sono. Higiene do sono 2 horas antes de dormir, desacelera, tira a TV, tira celular, dá pra gente chamar chá calmante, óleo essencial de lavanda, uma série de coisas dentro de um contexto relacionado, né, no quarto, de desacelerar, de ler, de coisas de práticas em que deixem a gente mais tranquila, e orar, em coisas que não fiquem agitada próximo do horário de dormir. Isso melhora muito a qualidade do sono. E aí a gente chama esse processo, esse conjunto, existem várias outras dicas, várias outras coisas que a gente poderia falar aqui, que a gente chama de higiene do sono. Então, a qualidade do sono tem que estar ok. Mas existem pessoas que a quantidade também não está ok. Dormem 2, 3 horas numa noite, 4 horas numa noite. Não tem como a gente ter um sono reparador, uma quantidade de sono legal, como a pessoa, né? E uma quantidade de hormônio, de neurotransmissão adequadas, de um corpo adequado e que não fabrique mais cortisol, que é o hormônio do estresse acima do normal, por exemplo, porque não teve uma boa quantidade de melatonina liberada nesse sono aí, que é o nosso hormônio do sono, que não regula a serotonina, que é do prazer, que daí não regulou o cortisol, que é do estresse, e aí acabou tendo um desequilíbrio aí hormonal e de sistema nervoso central mesmo, de emocional tamanho, que a gente negligencia. Então, dá para falar que, né, quem não dorme tem, em muitos momentos, maior acúmulo de peso? Sim. Tem maior dificuldade no emagrecimento? Sim. Saiu até uns anos atrás, ou na época, ou na Veja, a capa da revista era assim: dormir emagrece. E aí foi, uau, como assim dormir emagrece? E, né, a matéria falava justamente disso, o quanto nosso equilíbrio metabólico e hormonal é importante no processo de emagrecimento e que a gente negligencia. Então, quantas vezes a gente fica focando aí em coisas, às vezes, tão bestas no nosso dia a dia e esquece da água, né, bestas que eu digo assim, de achar dentro da questão ou da caloria ou outras coisas e não pensa que a água, que o sono, que outros hábitos, que a qualidade do nutriente podem ser determinantes no processo de emagrecimento e que em muitos momentos são determinantes, não é nem que podem ser. E aí, com isso, a gente não tem, né, o emagrecimento que queria, que gostaria, e a manutenção que se imagina, e fica patinando aí, porque está, né, caindo nessas armadilhas. Então, quem está aqui acompanhou nosso jogo de 7 erros, me conta aqui, onde foi que você identificou que foi a armadilha que pegou para você aí, mulher? Essa live é para mulher.
mulher que quer emagrecer. Então, se você é mulher, se você quer emagrecer, essa live foi para você. Nós falamos sobre 7 dicas aqui, 7 armadilhas que te impedem de emagrecer. E com isso, toda segunda às 8h08, eu estou aqui te ensinando cada vez mais dentro do processo do emagrecimento feminino, que é o meu propósito, que eu gosto tanto e que eu amo e que eu vou me dedicar cada dia mais para ajudar vocês nesse processo. Eu faço essa live para quem está aqui no Instagram também, preferir no Face, no YouTube. E lá no link da minha bio vai ter daqui 3 semanas um workshop, tá? Coma e emagreça. E eu tô te convidando a ir lá agora, clicar e se inscrever. São 3 dias, 100% online, gratuito, para que você aprenda isso do que a gente falou hoje das armadilhas e muito mais sobre como você realmente vai atingir o seu peso ideal e viver magra sem passar fome. Nós vamos desmistificar, desvendar a alimentação low carb e aprender como ter a low carb como nosso estilo de vida para a vida sem sofrimento. Você vai estar lá comigo? Bora!